Bom dia, igreja. Quero saudar a igreja com a paz, a graça e a paz de Cristo. Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições sobre a carta, a Epístola de Hebreus, onde o título principal é apresentado Cristo como superior a todas as coisas. E o tema do nosso capítulo dessa manhã, vai dizer que Cristo é o mediador de uma melhor aliança. Estamos avançando para mais um capítulo, agora o capítulo 8. E o texto de Hebreus que iremos estudar nessa manhã, irá falar de relacionamento. Relacionamento entre Deus e o seu povo. E o relacionamento entre Deus e o seu povo sempre foi estabelecido por meio de uma aliança que foi estabelecida pelo próprio Deus. E esse relacionamento ele foi estabelecido inicialmente por meio de uma aliança com deveres, benefícios e também penalidades. E a história nos confirma que o homem incessantemente se mostrou inclinado a não cumprir com os termos da aliança que regia esse relacionamento entre ele e o Senhor. O homem quebrava a aliança e se afastava do relacionamento com Deus. E o texto de Hebreus 8 irá nos apresentar a misericórdia e o amor de Deus em novamente chamar o seu povo, estabelecendo uma nova aliança que é perfeita, plena, eterna, onde os deveres e as penalidades não mais seriam exigidas do seu povo por causa da sua incapacidade de cumprir, e sim exigidas em Cristo. Cristo, ele cumpriu com todos os deveres e pagou a penalidade da quebra da aliança. E o que restou para o povo de Deus foram os benefícios dessa nova aliança. Foram as maravilhosas promessas que já se cumprem na vida de todo crente, todo cristão. Se hoje nós podemos desfrutar de um relacionamento seguro com Deus, conforme cantamos e lemos aqui, a única e exclusiva razão está em Cristo, não em nós. Amém, irmãos? Ele foi o mediador dessa nova e melhor aliança. O capítulo 8 irá apresentar essa nova aliança muito melhor e superior que nos insere em um relacionamento extraordinário, perfeito, seguro, inquebrável e eterno com Deus, tendo Cristo como mediador dessa nova e melhor aliança. Nós vamos ler, então, o texto e pedir ao Senhor que encha nossos corações de alegria pela certeza graciosa desse relacionamento firmado por essa aliança, por essa nova aliança inquebrável com Deus. Romanos 8, versículos 1 ao 13. Eu estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando o texto. Esse texto fala da aliança, da antiga aliança, que era o símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés,
divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois ele diz: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais, cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Vamos orar. Senhor, clamamos pela tua misericórdia e pela tua graça, para que a tua palavra seja ensinada, como também aprendida e aplicada em nossos corações. Abre, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações para aprender e confirmar aquilo que a tua palavra já diz a nosso respeito e a respeito de Cristo, como também para trazer aqueles que ainda não está firmado nesta nova aliança contigo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fica claro que existe uma divisão aqui no texto quando lemos o versículo 6. O autor inicia esse versículo com aquilo que eu chamaria, outros teólogos chamam de dobradiça. Ele usa o termo agora, como uma dobradiça, para explicar, fundamentar aquilo que ele vai dizer no que já disse anteriormente. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério, tanto mais excelente quanto é ele mediador de uma superior aliança. Exatamente nesse ponto, o autor começa a exaltar a excelência do ministério de Cristo por causa da excelência de Cristo, que já foi mais do que provada nos capítulos e nos versículos anteriores. Então, o argumento do autor de Hebreus nesse capítulo é exatamente esse que está no slide. Temos um mediador superior, consequentemente, um ministério excelente. E esse ministério excelente se baseia em estabelecer uma superior aliança, uma aliança superior. Essa é a divisão, então, do capítulo de Hebreus, capítulo 8 de Hebreus. Inicialmente, a primeira parte trará um resumo do que foi dito no capítulo 7, que está compreendida lá nos versículos 1 a 5, e a segunda parte avança para mais um ensinamento acerca de Cristo, sendo que nessa segunda parte não irá evidenciar diretamente a superioridade de Cristo, mas irá exaltar a superioridade do seu ministério como sumo sacerdote e rei e a sua mediação de uma nova aliança. Essa aliança, ela é muito melhor do que a antiga aliança. E é isso que o autor vai provar para nós nessa manhã. Então, até aqui o texto falou da superioridade de Cristo e agora falaremos da superioridade de seu ministério. Então, o resumo, o capítulo inicialmente ele traz um resumo do que foi dito, pelo autor de Hebreus no capítulo anterior, como já dissemos. O autor não apenas traz um resumo
mas também discorre mais sobre o assunto para depois avançar um pouco mais para um nível maior de conhecimento, onde o autor deixa de falar diretamente do superior sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para agora, nesse capítulo, falar do ministério desse sumo sacerdote, e esse ministério se baseia na instituição de uma nova aliança, de uma aliança melhor. Aliança que esse sumo sacerdote começou a mediar entre Deus e seu povo. O tema proposto no capítulo anterior, de fato, não foi um tema simples. E, por isso, de forma sábia, iluminada, o autor gasta mais um tempinho nesse capítulo para resumir aquilo que foi dito. O capítulo anterior falou do sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E esse sumo sacerdote seria um sumo sacerdote para sempre, eterno, que fazia contraste com os sacerdotes segundo a ordem levítica. Ficou claro que esse sumo sacerdote só poderia ser Cristo, nosso Rei e Senhor, que vive e reina para todo sempre. Foi dito que Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura que aparece na história logo no primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 14. Temos Abraão oferecendo dízimo a Melquisedeque. Na verdade, Melquisedeque ele vai até Abraão com vinho e pão, e eu entendo aqui que já prefigurava a figura de Cristo e a sua obra na cruz, e Abraão então entrega o seu dízimo a esse rei. Melquisedeque era o rei de Salém, e na tradução do nome Melquisedeque temos o significado rei de justiça, e Salém significa paz, ou seja, juntando as duas coisas, o rei de justiça e paz. E só temos um ser que se enquadra nessa descrição, Jesus, o Rei de justiça e de paz eterna, o Cristo que viria na plenitude dos tempos. Portanto, Cristo foi apresentado no capítulo 7 de Hebreus como o superior sumo sacerdote, da mesma forma que tem sido apresentado como superior desde o primeiro capítulo. Superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Moisés, a Josué, superior a Arão, e, consequentemente, superior aos sacerdotes que eram da tribo de Levi, ou seja, sacerdotes terrenos, ilimitados e também pecadores, como todo o povo, que precisava também se purificar para exercer seu ofício e realizar os sacrifícios em prol do povo, diferente de Cristo. O que foi apresentado no capítulo 7 e também é apresentado agora no capítulo 8, de forma resumida, é que Cristo é o sacerdote celeste e eterno, consequentemente superior aos sacerdotes terrenos. Ele faz tudo o que precisa ser feito pelo pecador de maneira total, eterna, de uma única vez, sem precisar de repetições. O sacerdócio de Cristo, irmãos, não teve menor valor ou foi invalidado por não ter origem levítica, muito pelo contrário. A ordem do sacerdócio de Cristo é superior porque esta ordem veio antes do sacerdócio levítico. Essa ordem de sacerdote foi apresentada a Abraão. O próprio Levi entregou o dízimo a Melquisedeque por meio de Abraão, de forma indireta, já que Levi seria o seu descendente. O autor, então, ele ratificou essa verdade acerca de Cristo logo no primeiro versículo, onde ele diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Tal sumo sacerdote é exatamente o que está nesse slide. Esse tal é eterno, perfeito, superior, perpétuo, pleno. Tem uma canção, né, que fala eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu semelhante a Cristo. É esse o resumo que o autor apresenta para os hebreus antes de falar do ministério da nova aliança. E eu repito aqui para a igreja: nós temos esse majestoso e gracioso sumo sacerdote que está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Amém, irmãos? Porém, além de revisar o que já havia sido afirmado de forma extensiva sobre a
superioridade de Cristo desde o primeiro capítulo até o capítulo 7. Agora, nessa segunda parte do texto, do capítulo 8, passamos a falar do ministério desse sumo sacerdote celeste, segundo a ordem de Melquisedeque. E o ministério desse sumo sacerdote estabeleceu uma nova aliança entre Deus e seu povo. E essa aliança foi assinada por ele na cruz do Calvário e carimbada com sua ressurreição. Ele foi o mediador dessa melhor e nova aliança. Por isso, o tema da nossa exposição dessa manhã, Cristo é o mediador de uma melhor aliança. E eu quero explicar essa segunda parte do texto fazendo 4 perguntas para a igreja. E será respondendo a essas perguntas que esse texto será explicado. E a primeira pergunta é esta: o que é uma aliança? Por que foi necessária uma nova aliança? Alguma vez na história essa aliança foi prometida? E a última pergunta: o que seriam as superiores promessas que foram mencionadas nesse texto no capítulo 8 de Hebreus? Será então respondendo essas perguntas que iremos explicar o texto e aplicar o seu ensinamento para a nossa edificação. O que é uma aliança? Acredito que a maioria saiba o que é uma aliança. Talvez as crianças irão dizer que a aliança é aquele anelzinho dourado, né, que está no dedo do papai e da mamãe. De fato, esse anel é chamado de aliança. Mas não pelo seu nome, sim pelo que ele representa. Ele é um sinal, é um símbolo de um compromisso, de um contrato firmado entre um casal diante de Deus, diante do juiz e diante da sociedade. Mas a aliança no qual o texto se refere, em resumo, é um contrato que é estabelecido geralmente entre 2 partes. É um pacto que é firmado entre pessoas que se responsabilizam por suas obrigações impostas por esse contrato, por essa aliança. Por exemplo, no casamento, como já foi dito, ambos fazem os seus votos, que são as promessas do casamento. O casamento é estabelecido diante dessas promessas. E a Bíblia é extensiva em fazer essa relação entre Cristo e a sua igreja. Segundo exemplo, quando alguém faz um contrato de serviço, uma parte tem a obrigação de realizar o serviço e a outra parte tem a obrigação de pagar por esse serviço. Há benefícios a serem recebidos diante do cumprimento das obrigações pré-estabelecidas desse contrato. Uma parte recebe o trabalho executado e a outra parte recebe pelo trabalho executado. Como também se estabelecem penalidades quando um dos lados não cumpre com o combinado. Resumindo, então, irmãos, uma aliança, então, se baseia em deveres e obrigações de ambas as partes em prol de benefícios para ambos. Essa é a forma em que homens e mulheres estabelecem alianças. E como já dissemos, as alianças elas refletem um relacionamento que é firmado por uma aliança, seja relacionamento de negócios ou de amor, como no casamento. Mas existe uma grande diferença quando essa aliança é entre o Criador e sua criatura, entre Deus e os homens. A aliança com Deus ela é bem diferente. Existe um contraste entre as diversas alianças que os homens fazem e a aliança que Deus faz com o seu povo. Quando Deus estabelecia suas alianças, Ele não permitia negociações entre as partes. Ele, como a parte superior da aliança, é quem apresenta os termos exigidos por ele, como também era quem prometia os benefícios aos que cumprissem com os termos da aliança. Foi o que aconteceu com a aliança lá no Monte Sinai, a aliança com o povo de Israel. Deus apresentou os termos para o povo, como também prometeu bênçãos aos que cumprissem com os termos e também apresentou as penalidades para os que não cumprissem com os termos. E o povo que foi resgatado do Egito foi o exemplo daqueles que não cumpriram com a sua parte na aliança. Deus resgatou o povo do Egito, estabeleceu os termos e as bênçãos que receberiam se obedecessem. Caso contrário, aquele que desobedecesse, ou melhor dizendo, quebrasse a aliança, experimentaria maldição ao invés das bênçãos prometidas.
E o povo se mostrou incessantemente inclinado à desobediência. Os cativeiros assírio e babilônico provam essa verdade sobre a desobediência do povo. E desde Adão, lá no Éden, até o nascimento de Cristo havia sido assim. Mas, a partir do nascimento de Cristo, a esperança foi apresentada. E a partir da morte e ressurreição de Cristo, ela foi assinada e carimbada. É a boa nova do Evangelho. Cristo obedeceu toda a lei plenamente e resolveu definitivamente a situação do homem na aliança. Então, diante dessa explicação sobre o que de fato é uma aliança, qual analogia podemos fazer sobre o que o autor de Hebreus está dizendo lá nos versículos 6 e 7, onde ele diz: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Não sei se os irmãos perceberam, mas nesses dois versículos o autor de Hebreus está fazendo um contraste entre a antiga e a nova aliança, além de falar do ministério excelente de Cristo. Ele está dizendo que a aliança anterior apresentou defeito, ela falhou de alguma maneira. E por isso Deus estabeleceu uma nova aliança, onde uma terceira pessoa passou a fazer parte dela na figura de um mediador. E por ser Jesus esse mediador, essa aliança só poderia ser uma aliança superior e melhor que a aliança anterior, pelos motivos já apresentados no capítulo 7. É o tal sumo sacerdote, eterno, perfeito, superior, perpétuo, pleno. Superior porque se baseia num mediador superior. E melhor porque se baseia em promessas melhores. Isso significa dizer que na aliança entre Deus e seu povo como nação, estabelecida lá no Monte Sinai, que está sendo denominada pelo autor como a antiga aliança, ela foi rompida pela parte mais fraca, o homem. Nós, pela maldição do pecado, não somos capazes de cumprir plenamente a lei. Temos o nascimento, a morte e a ressurreição de Cristo para nos afirmar isso sobre nós. Uma das partes não conseguiu cumprir com os termos estabelecidos na antiga aliança. O Antigo Testamento nos apresenta gradativamente a história de fracasso do homem em manter uma aliança com Deus. Na verdade, o que o povo fazia era ofendê-lo o tempo todo, adorando muitos de seus ídolos. Jesus, então, ele entra na história e, como um mediador da parte mais fraca da aliança, passa a garantir que essa nova aliança seria plenamente e eternamente inquebrável por causa dele mesmo, por causa de Cristo, por causa de sua intercessão, por causa da sua plena submissão à lei. O autor de Hebreus, em suas primeiras linhas, lá no primeiro capítulo, já nos deu essa informação. Versículo 3 do primeiro capítulo de Hebreus. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E é por causa dessa nova e melhor aliança, onde Cristo assume o lugar da parte mais fraca, é que estamos resguardados. Isso nos leva à segunda pergunta. Por que foi necessária uma nova aliança? Versículo 7, o próprio texto já nos responde essa pergunta. Ele diz assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E lá no versículo 13, o autor também diz isso. Ele diz assim: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E aqui precisamos ter um pouquinho de cuidado para entender esses dois versículos. Existem alguns estudiosos que entendem que não houve nenhuma continuidade da antiga aliança e outros admitem haver uma quantidade, mas muito pequena, da antiga aliança na nova aliança. Acredito que admitir descontinuidade da antiga aliança significa dizer que Deus errou e precisou de um plano B. Ambos os extremos devem ser evitados aqui nesse caso.
A nova aliança definitivamente não é o plano B da antiga aliança. Jesus não é o plano B, ele é o único plano na história da redenção. Em uma análise um pouco mais atenta desse texto de Hebreus 8, podemos afirmar que existe continuidade como também descontinuidade entre as duas alianças. Um pouco de cada coisa. Podemos ver isso na própria promessa do Antigo Testamento que Hebreus cita, lá no versículo 10, onde lemos: esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente primeirei o quê? As minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. Fazendo referência à lei ainda. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E exatamente nesse versículo temos um ponto que afirma que existe uma continuidade entre as alianças, quando o autor utiliza a expressão as minhas leis. Na antiga aliança, Deus escreveu suas leis em quê, irmãos? Nas tábuas de pedra. Está lá em Êxodo 24. Na nova aliança, ele escreve aonde? No coração do seu povo. E ele faria isso para substituir o pecado que estava gravado no coração do homem. Temos também essa verdade dita lá em Jeremias 17:1, onde ele diz: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração. A tábua aqui não era madeira, era pedra mesmo, fazendo referência ao coração de pedra do homem. Esse versículo está dizendo que aquilo que está gravado no coração do povo de Deus tem a mesma essência do que foi escrito na tábua da pedra, na tábua da lei. A lei aponta para o que de fato está no coração do homem, o pecado. Não roubarás, não adulterarás, não é isso? Não farás falsos deuses. É o que estava no coração do homem antes da regeneração do homem. As tábuas da lei apresentam exatamente o que existia lá e a necessidade de que essas coisas mudassem. Portanto, o aspecto da lei, ela permanece a mesma. E essa substituição da lei na pedra para a lei no coração aponta para a justificação de Deus por meio de Cristo. A lei, em seu aspecto, não mudou. Ela continua. Podemos explicar isso de outra forma. Paulo ele faz uma ilustração desse assunto lá em Gálatas 3, versículos 24 e 25. Ele escreveu: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O aio aqui, a expressão grega da palavra, no grego temos a derivação da palavra pedagogo. Então, aio era um escravo que tinha a função de levar o menino à escola, trazê-lo de volta e supervisionar a sua conduta. Então, quando o menino crescia, o aio não era mais necessário. E com essa ilustração que Paulo faz, podemos explicar a continuidade da antiga aliança. Uma vez que o menino se tornava adulto, o aio ficava obsoleto. Mas o que ele havia ensinado ao menino permanecia inalterado. Isso não mudava. Paulo usou essa analogia de crescimento da infância para a maturidade como um meio de visualizar o povo de Deus através da história da redenção. A antiga aliança ela foi idealizada para o povo de Deus em sua infância, ou seja, em seu conhecimento inicial de Deus, digamos assim, e do seu próprio pecado. E quando o povo de Deus chegou ao estado de adulto, o aio não era mais necessário. Agora ele é obsoleto. Mas, como o texto diz, as minhas leis que o aio ensinou ao menino permanecem as mesmas. Essas não foram alteradas, embora ele tenha se tornado adulto. Jesus Cristo é o ponto central em que a antiga e a nova aliança se encontram. A antiga aliança, como um aio, prepara o caminho e o desenvolvimento do povo para ele. O povo foi bem lento para aprender, essa é a verdade. Mas chegou à plenitude dos tempos e a nova aliança assumiu o comando. É verdade.
A lei apontava para a necessidade extrema de Cristo. O defeito em si, então, não estava na aliança. A aliança não era defeituosa, foi Deus que a estabeleceu. O problema não estava na aliança, o problema é que existia uma parte fraca de um lado das partes da aliança. O homem, nós. Existia uma parte incapaz de permanecer na aliança por seu próprio juramento. O que havia era o pecado gravado no coração. Como já foi dito, no Antigo Testamento temos a narrativa de toda a história, onde a incapacidade do homem em cumprir plenamente a lei é evidenciada de forma explícita. Não apenas a desobediência do povo, mas também de alguns de seus líderes. A antiga aliança não foi capaz de mudar o coração do homem pecador. Achar que você, ou que nós somos capazes de obedecer a Deus por nossos próprios meios é um erro. A história prova que isso foi impossível ao homem. O pecado estava gravado no coração do homem, conforme lemos lá em Jeremias 17:1. Coração de pedra. Cristo prova isso precisando vir ao mundo e estabelecer uma nova aliança. O homem ele oferecia seus sacrifícios por meio de sacerdotes, mas seus sacrifícios não alteravam seu interior. Não havia internalização do que significava obter o perdão do Senhor. Não havia sentimento interno de alegria pelo perdão, pela obediência. Não havia mudança interna capaz de gerar sentimento, como já disse, de alegria na obediência para não haver a necessidade do sacrifício. Foi o que o profeta Samuel disse a respeito do prazer do Senhor na obediência em contraste com os sacrifícios. 1 Samuel 15:22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. A antiga aliança, ela não despertou esse sentimento no coração do homem. Só havia apenas o sentimento do cumprimento de rituais externos. Todos eles apontavam para Cristo, mas não foram capazes de mudar o coração do homem. O homem não vivia em plena obediência ao Senhor, e por esse motivo Deus rejeitou Israel como nação, como povo especial. Só através de uma nova aliança é que as pessoas poderiam conhecer Deus, havendo agora a necessidade de uma nova aliança para aqueles que tivessem que conhecer a Deus como seu próprio Deus e ter o privilégio e o deleite de fazer parte do povo de Deus, resguardados em seu perdão. Mas é na continuidade do texto que podemos então responder a terceira pergunta. Ele pergunta, tal aliança foi alguma vez prometida na história? Sim, nós já lemos ela aqui. Essa aliança ela foi prometida e o autor de Hebreus recorre a essa promessa lá no texto de Jeremias 31, versículos 31 a 34, para repreender os judeus, provando que essa nova aliança ela foi prometida desde o Antigo Testamento, cerca de 540 anos atrás, antes de Cristo. Repreendeu os judeus porque os judeus estavam querendo voltar a viver na antiga aliança. Os versículos de 8 a 12 de Hebreus, do capítulo 8 de Hebreus, cita exatamente esse texto de Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34. E eu vou ler aqui o texto de Hebreus, mas os irmãos podem acompanhar no texto de Jeremias se assim preferirem. Diz assim, e de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades
usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém, irmãos? Essa foi a promessa da nova aliança. A nova aliança, ela já estava nos planos eternos de Deus e foi profetizada ao povo no Antigo Testamento. O autor de Hebreus, ele faz uso do texto de Jeremias para repreender os judeus. E é interessante notar como os autores do Novo Testamento utilizam os textos do Antigo Testamento para afirmar aquilo que estão ensinando ao seu povo acerca do Evangelho. Tudo que foi narrado anteriormente na história é a pavimentação para o povo seguir e chegar até Cristo e sua obra redentora. Aliás, a carta de Hebreus é o livro da Bíblia que mais faz citações do Antigo Testamento. E nesse capítulo 8 aqui em especial, é o capítulo da Bíblia com a maior citação do Antigo Testamento que se pode encontrar em todo o Novo Testamento. É uma curiosidade bíblica que eu fiz questão de destacar, que nos faz atentar para o que de fato está sendo dito aqui nesse texto. Essa maior citação aponta para a única solução para o povo desobediente. É muito importante, irmãos, olharmos para o que Jeremias profetizou e olharmos para o que os Hebreus está de novo fazendo o povo lembrar, para o que o autor de Hebreus, e eu me junto a Jeremias, como também autor de Hebreus, para corrigir qualquer tentação dos irmãos em voltar ou pensar que podem estabelecer um relacionamento com Deus baseado ainda na antiga aliança. Jeremias estava desesperado aqui nesse momento da história porque não via nenhuma esperança de que sua nação voltaria a andar com Deus. E o Senhor revela a Jeremias que ele mesmo, o Senhor, estabeleceria uma nova aliança, queria resolver a questão da desobediência do povo que os levou a serem julgados de uma vez por todas. Como o povo não cumpria a lei por se relacionar externamente com ela, Deus então promete cravar essa lei no coração do seu povo. Somente por meio dessa nova aliança prometida é que o homem seria habilitado para obedecer, e não ao contrário. Porém, o desfrutar das bênçãos dessa nova aliança não veio por meio da obediência dos homens, e sim pela obediência do próprio Cristo. Embora eles pudessem agora desfrutar da alegria da obediência, mas se falando de salvação, as coisas não funcionaram ao contrário. Eles iriam ter conhecimento e relacionamento íntimo e pessoal com Deus, e todos os seus pecados seriam perdoados, e Deus jamais se lembraria deles. E com esse texto de Jeremias 31 relido em Hebreus 8, fica mais do que claro que a antiga aliança seria substituída pela nova, por inúmeros exemplos de infidelidade e impossibilidade do homem se manter na aliança, tendo a própria antiga aliança como uma condutora para a nova aliança que iria surgir. Essa repreensão que o autor de Hebreus faz aos judeus foi para que eles pudessem considerar que a própria escritura que eles possuíam deixava claro que essa nova aliança, ela foi prometida e ela já estava em vigor na vida deles, como está na nossa. Não fazia sentido algum voltar para uma antiga aliança obsoleta e substituída por uma nova e melhor, sem alterar a essência. Mas o autor de Hebreus também fala que essa nova e superior aliança também tem promessas superiores. Ele afirma isso no versículo 6 de Hebreus 8. Agora, com efeito, obteve Jesus tanto mais excelente ministério, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. E essas promessas, elas foram anunciadas lá nos versículos 10 a 12. E aqui eu respondo a quarta e última pergunta. O que seriam as superiores promessas mencionadas nesse texto? Existe um contraste entre as promessas da antiga aliança e as promessas da nova aliança. Na antiga aliança temos promessas relacionadas à vida presente do povo judeu daquela época. Bênçãos materiais que apontavam para as bênçãos espirituais.
Essas bênçãos estavam relacionadas com a prosperidade pessoal, com a longevidade, com os privilégios nacionais de ser o povo escolhido. E as promessas da nova aliança alcançam patamares muito maiores do que esses. As promessas da nova aliança tratam exclusivamente das bênçãos espirituais, onde já começamos a desfrutar ainda aqui, na vida presente, quanto na vida em que está por vir, quando Cristo voltar e buscar a sua igreja. O grande contraste aqui entre as alianças é que na antiga aliança Deus diz: se vocês obedecerem, então eu os abençoarei. Sempre assim. As bênçãos atreladas à obediência do povo. Consequentemente, a desobediência também recebia a promessa, sendo que de maldição. Agora, na nova aliança, Deus diz que Ele vai fazer. Ele obedeceu. Ele quem pagou o preço da desobediência. Eu quero reler aqui os versículos 10 a 12 com os irmãos, Hebreus 8. O texto diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, mas cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vejam os termos que são utilizados aqui por Deus nessa profecia. Firmarei, imprimirei, inscreverei, eu serei o seu Deus, todos me conhecerão, usarei de misericórdia, jamais me lembrarei. São imperativos que Deus diz que iria realizar no coração do seu povo, independente da indisposição que eles tinham em obedecer. Seria uma ação completamente do poder de Deus sobre o seu povo. Isso não significava que Deus não exigiria mais obediência do seu povo ao firmar essa nova aliança. Não, não é isso. Esse não é o pensamento correto acerca dessa nova aliança. A obediência ela foi requerida e Jesus obedeceu plenamente os termos da aliança, e baseado na obediência dele é que migramos para uma nova aliança, e diante dessas promessas somos capazes e temos alegria na obediência. É Ele quem nos capacita a obedecer, e a obedecer com alegria, não com pesar, não por obrigação. Deus continuou exigindo obediência, porém a obediência de Jesus. Por isso é que é dito que Ele é o fiador dessa nova aliança. Todas as promessas que se encontram no texto de Jeremias estão baseadas na obediência plena de Cristo. Jesus passou a assumir a parte fraca da aliança, que era o homem nascido em pecado. E a partir daí, o homem passou a desfrutar das melhores bênçãos da aliança eterna. Porque o fiador é eterno, porque o fiador é fiel. Ele mantém a aliança por nós. E mais ainda, irmãos, Ele é quem intercede em momentos em que, mesmo com a lei impressa em nossos corações, ainda assim falhamos em alguns momentos. E quando isso acontece, o sumo sacerdote eterno está lá à direita do Pai para interceder por nós. Amém? Que Deus maravilhoso nós temos. A nova aliança é a maior expressão de sua graça para com a humanidade caída, porque ela se baseia no ministério de Jesus na cruz do Calvário. Glória a Deus por essa nova aliança. Quero terminar a exposição detalhando um pouquinho essas promessas que são apresentadas. Na primeira promessa, Deus imprimirá a lei em nossa mente e escreverá em nosso coração. Significa dizer que agora o cristão tem prazer na lei e está habilitado para cumpri-la. E mesmo que venha falhar em alguma ocasião, e a Bíblia afirma que iremos falhar,
lembremos que temos tal sumo sacerdote que intercede ao Pai por nós. O cristão, ele passa a ter desejo em agradar a Deus, tem desejo em andar em seu caminho, tem alegria, deleite, porque esse coração de pedra foi arrancado e um coração de carne com a lei escrita foi instalado em seu coração. A maioria dos judeus da antiga aliança não conseguia viver assim, eles não tinham inclinação para a obediência. E nem nós teríamos, se não fosse por meio da nova aliança. Eles até poderiam ter o código externo, mas apenas externo e não em seu coração. Não havia amor pela lei. É por isso que o apóstolo Paulo usa uma expressão que aponta para a nova aliança em seu coração, quando ele diz lá em Romanos, capítulo 7, versículo 22, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Paulo explicando aqui a nova aliança, movendo o seu coração para o prazer em obedecer. Segunda promessa que o texto nos apresenta, Deus diz, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Embora o povo recebesse o título de povo escolhido de Deus, em sua individualidade não havia o desejo de andar com Deus, nem tampouco de agradá-lo, não havia nenhuma relação de intimidade com Ele. Na nova aliança, pela ação do Espírito Santo, podemos ter essa percepção e esse sentimento de que somos de fato parte do seu povo e Ele é o nosso Deus. Temos uma relação familiar que é confirmada pelo Espírito Santo que clama, Abba Pai. Romanos 8,16 confirma isso para nós, onde o apóstolo Paulo diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Temos laços de amor com Deus, porque somos da família dele. E é por isso que no versículo 11 de Hebreus 8, o autor diz, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Parece que estranho esse versículo, né? Quando ele diz para não ensinar. A gente não está falando aqui de evangelismo. Ele está falando aqui para o próprio crente, para o próprio irmão. Mas o autor está dizendo que todo crente conhece a Deus pessoalmente por causa da nova aliança. Na antiga aliança, se ensinava sobre Deus, porém esse ensinamento ficava em um lugar superficial e não no coração. E mais, na antiga aliança, apenas o sacerdote entrava na presença de Deus e não o povo. Conhecer a Deus pessoalmente, ser conhecido por Ele e ainda se relacionar pessoalmente com Ele é uma das maravilhosas bênçãos prometidas na nova aliança, da qual nós já desfrutamos. Terceira promessa. Deus promete que iremos desfrutar e sentir o perdão do Senhor. Na antiga aliança, os sacrifícios eles não davam ao judeu o senso de remissão dos pecados. Eles não sentiam e não poderiam sentir o perdão porque o sacrifício era apenas simbólico. Apenas apontavam para Cristo. Eles não poderiam gozar da paz com Deus apenas realizando um ritual. Todos que se aproximam de Cristo são considerados perfeitos diante de Deus. Não porque somos perfeitos, mas porque Jesus é perfeito. Nossos pecados, eles foram cravados na cruz do Calvário. Cristo, ele assumiu todos eles. E a justiça dele cobriu a nossa vergonha. Não precisamos ter medo em nos considerarmos justos, nem achar que isso é audácia da nossa parte. Porque é a Bíblia que nos dá essa certeza. Precisamos professar isso, porque ao fazermos isso, não é a nós que estamos exaltando, e sim a Cristo. Ele foi para a cruz e morreu em nosso lugar e ressuscitou. O sacrifício de Cristo não perdoou nossos pecados de forma figurada ou simbólica, como era com o sacrifício de animais. Isso é real, irmãos. É real. Não podemos
desfrutar do perdão do Senhor. Nós podemos, desfrutar do perdão do Senhor. Perdão dos pecados que cometemos de ontem, de hoje, de amanhã. O autor de Hebreus diz que na nova aliança, Deus não lembrará de nenhum deles. Todos ficaram na cruz. Temos pleno perdão em Jesus Cristo, irmãos. Isso não nos dá licença para pecar. Muito pelo contrário. Teremos prazer na obediência, como já foi dito, como uma das promessas. Então, se você se encontra hoje na nova aliança, você pode afirmar que já desfruta dessas promessas. Você já tem um coração transformado, capaz de obedecer ao Senhor e ter prazer na obediência. Você já desfruta do privilégio de pertencer ao Senhor e consegue sentir o amor de um pai. E já desfruta de intimidade com Ele. Se você está na nova aliança, você já consegue sentir o perdão total e eterno de Deus em sua vida. Que promessas maravilhosas demais para nós, irmãos. Glória ao nosso Senhor por isso. É com toda razão que o autor de Hebreus diz que são melhores promessas. E o melhor é que elas são eternas, para todo sempre. E tudo isso por causa de Cristo, que é o mediador dessa superior aliança. Há alguma dúvida, irmãos, da superioridade dessa nova aliança em que eu e você já estamos? Não vive então por uma aliança que já foi substituída por uma nova. Não faz sentido. Não tente impressionar a Deus fazendo aquilo que o seu coração não estava habilitado para fazer. Se hoje você faz, é por causa de Cristo. Se você realiza boas obras, é por causa das melhores promessas da nova aliança escritas em seu coração. Ele foi quem comprimiu a lei em sua mente e a escreveu em seu coração. Por isso, não faz sentido impressioná-lo com as próprias bênçãos que vêm dele. Sim, se alegrar e deleitar por sua graça e misericórdia, que nos enche de prazer na obediência. É de posse dessa promessa que você está habilitado a obedecer ao Senhor e fará isso com alegria e desejo verdadeiro, sincero. Se o teu coração não se enche de júbilo pelo Senhor diante da apresentação dessas maravilhosas promessas que já desfrutamos, ainda em parte aqui na terra, tendo Cristo como mediador de todas elas, eu não sei o que mais pode alegrar o seu coração. Sua obediência não está firmada no coração do homem. Ele seria de pedra até hoje se Jesus não estabelecesse essa nova aliança com você. Somente pela regeneração que se deu na nova aliança é que você estará habilitado para amá-lo e a desejá-lo. A alegria que você pode estar sentindo nesse momento se dá pela graça dele sobre a tua vida. Tudo que recebemos e realizamos é fruto da graça de Deus. Eu espero mesmo, irmãos, que o Espírito Santo tenha iluminado suas mentes, inflamado seus corações em chamas para perceber essa gloriosa verdade do texto. Vocês estão na nova aliança com melhores promessas. É por isso que falo isso com todo carinho e cuidado. Terminologias que geralmente são usadas em apelos em algumas igrejas, como aceite a Jesus, não se aplica no estabelecimento da nova aliança baseado no que aprendemos sobre ela em Hebreus e como foi profetizado em Jeremias. O coração do homem é inclinado para a desobediência, ele tem um coração de pedra, por isso dependemos da soberana e maravilhosa graça para operar nesse coração. E eu espero que ele esteja fazendo isso agora, nessa manhã. A nova aliança ela é baseada completamente na obra realizada pelo sumo sacerdote mediador. É ele quem realiza a obra em seu coração pela soberana vontade dele. Ele não pede para entrar.
Ele entra e muda o seu coração e arranca esse coração de pedra e começa a viver nele. Ele age em seu favor, irmãos. Ele não pede permissão para agir. Ele é Deus, Ele é soberano. Diante disso, louve ao Senhor por tão maravilhosa graça. Louve ao Senhor pelas bênçãos da nova aliança. Louve ao Senhor por você pertencer a essa nova aliança. E fale dela o tempo todo para os que necessitam dela. E para os que ainda não se encontram nessa aliança, clame ao Senhor para que Ele o chame para fazer parte dessa aliança e você tenha paz com Ele e possa desfrutar do pleno perdão e desfrutar de um relacionamento eterno com Ele, tendo Cristo como sumo sacerdote que intercederá por você nas fraquezas e governará sobre a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Faço 2 aplicações para encerrar. A primeira aplicação é que nós, diante dessa verdade da nova aliança, podemos desfrutar da segurança da salvação em Cristo Jesus. Não são as suas habilidades, não é a sua obediência, não é a sua capacidade de se afastar do pecado. Sua segurança é Cristo. É por quem Ele é que seu ministério é como é. Superior, excelente e eterno. Seu ingresso no céu não depende em nada do que você faz. Depende única e exclusivamente do que Cristo fez e continua fazendo por você e o habilita também para fazer. Se você não tem interesse em obedecer a Deus e a segui-lo, você precisa perguntar se a lei está gravada em seu coração. E caso perceba que não esteja, arrependa de seus pecados e busque o perdão do Senhor. Volte para Jesus e esteja seguro na aliança que Ele fez com seu povo. Não mais por meio de símbolos, e sim por meio da realidade de Cristo que está sentado à direita do Pai. É a última aplicação. Nós podemos desfrutar de conforto em dias difíceis por saber que Deus tem uma aliança conosco. Como vivemos dias difíceis, né, irmãos? Temos orado constantemente pelos nossos irmãos, casal Gabriel, Laira. Não duvide, irmãos, de pertencer à nova aliança nos momentos de dificuldade, nos momentos de fraqueza, tentações e provações. Como participante da nova aliança, nós somos capazes de amar a Deus e obedecê-lo e a crescer em conhecimento dele. Estamos resguardados nele. A questão é que muitas vezes somos ensinados na prática não porque Deus é mau e esqueceu de sua aliança conosco, mas que muitas vezes é dessa forma que nós aprendemos a amá-lo mais, em algumas circunstâncias, do que as demais coisas que às vezes insistimos em colocar em primazia na nossa vida. Ele não está zangado com você, nem te abandonou. Ele já descarregou a sua ira sobre Jesus e já abandonou Jesus em um momento lá na cruz. Ele tem uma aliança com você. E não deve existir nada que traga mais conforto em dias de dificuldade do que essa aliança dele conosco. Esse pacto dele foi marcado com o sangue do seu próprio filho na cruz. Por isso, em momentos de dificuldade, ele está nos ensinando que precisamos nos apegar das coisas desse mundo e nos apegarmos às coisas celestiais para que vivamos de fato para a sua glória. Que Deus a todos abençoe e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças por tão maravilhosas promessas que acabamos de ouvir aqui pela Tua palavra, Deus. Ó Pai, que os corações aqui nessa manhã tenham percebido que a segurança nesta nova aliança, que há promessas maravilhosas, grandiosas, maravilhosas demais para nós, pela qual todo esforço
foi feito por Cristo na cruz do Calvário. Tudo aquilo que éramos para nós pagarmos, Cristo já pagou pelo erro em quebrarmos a aliança contigo, ó Deus. Ó Deus, mova os corações para compreender essa verdade e se deleitar nela, Senhor. Ó Deus, transforme os corações de pedra aqui desta localidade, ó Deus, desta igreja. E ensina um coração de carne com as suas leis inscritas, ó Deus. Para que haja obediência sincera, verdadeira, deleite, alegria, júbilo, prazer, desejo. E para aqueles que ainda não pertencem a essa aliança, Senhor Deus, chame-os, ó Deus, nessa manhã. Chame-os, ó Deus, que eles percebam a necessidade extrema e urgente do perdão de seus pecados e da fé no teu Filho, na fé na obra do teu Filho que estabeleceu essa aliança tão grandiosa conosco. Ó Senhor Deus, fortifica os corações quebrantados nessa manhã, que por mais que dificuldades estejam vivendo, ó Deus, que eles não percam a certeza do teu amor e da tua fidelidade sobre a vida deles, porque o Senhor firmou essa aliança com todos eles. Eles creiam nessa verdade, ó Deus, e enchem o seu coração de júbilo, apesar das dificuldades. Essa é a nossa oração. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. A Deus a todos abençoe. A palavra está com o pastor Hércules.